Hoje nós iremos conversar sobre o atributo número 4, governo de si, ter compaixão, mas não deplorar. É uma arte isso de termos compaixão diante do que assistimos no planeta, mas não deplorarmos, nem manifestarmos aflição pelo que acontece, nem descontentamento e nem sofrimento. Então, trata-se de nós termos compaixão, mas sem estes apêndices, sem esses resíduos de lamentações, de sofrimentos. De nada nós teríamos que deplorar diante do que acontece, porque a lei do karma é universal e é perfeita. E é pela manifestação da lei do karma que os seres se libertam. Então pode estar acontecendo algo que produza muito sofrimento, que produza muito movimento, até negativo, mas quem tem compaixão realmente está diante daquilo sem participar dessas manifestações de revolta, de admiração ou de descontentamento. Porque a compaixão é um sentimento, ou a compaixão é uma manifestação de um plano muito elevado no nosso ser e que tem uma grande sabedoria. A compaixão, ela é feita de amor-sabedoria. Amor-sabedoria é a sua raiz. Amor-sabedoria é a sua origem. E também a vontade e poder. Então, entre o amor-sabedoria e a vontade e poder, nós temos um sentimento, temos uma energia que realmente nada tem a ver com lamúrias, nada tem a ver com descontentamento, porque são raios, são energias que dizem respeito a um perfeito equilíbrio, aonde elas estão agindo. Então o que acontece não é para ser considerado algo que nos torna vítimas, mas é algo que perante o amor-sabedoria e perante a vontade e poder está procurando nos libertar de alguma coisa. Nos libertar de alguma coisa que nos tolhe ou está querendo nos libertar de nós mesmos, principalmente. Então, isto é muito importante, nós termos presente para que diante da situação do mundo, diante da situação do planeta, nós tenhamos muita compaixão, porque a compaixão constrói internamente, mas estarmos muito atentos para não estarmos deplorando pelo que estamos assistindo. E isto é válido também para quando estamos diante de uma pessoa que está sofrendo, quando estamos diante de uma pessoa ou de uma situação que traz um problema. Se nós não passamos pelo sofrimento humano, se nós não passamos pelo sofrimento terreno, nós jamais poderemos compreender profundamente o sofrimento do outro, o sofrimento do mundo. É só quem passa pelo sofrimento é que aprende a reconhecer o sofrimento do outro e que aprende a ter compaixão pelo outro, porque já passou por aquilo. Da mesma forma, se nós não experimentamos o suor, o esforço do trabalho, seja um trabalho físico, seja um trabalho interno, seja um trabalho mental, um trabalho de qualquer tipo, se nós não experimentamos este valor, se não experimentamos este esforço,
nós jamais poderemos guiar alguém que precise trabalhar, que precise fazer este caminho e que deva ser ajudado. Então, a compaixão está mesclada com tudo isto. Compaixão está mesclada com esta compreensão que temos que ter diante de tudo. Agora, a compaixão, ela não é aprendida, nós não temos esta escola de compaixão a não ser a vida, a não ser aquilo que acontece na vida, conosco e com os outros. Mas nós só vamos compreender o que acontece com os outros depois de termos passado por aquilo. Então é a escola da vida. Nós estamos na vida para isto, para nos tornarmos seres de compaixão. E o caminho é este, é o caminho do trabalho, é o caminho de sofrer, é o caminho de se esforçar e de ir observando quem faz isto, e de ir observando o que acontece quando alguém faz isto. E esta compaixão, a qual se chega por este caminho, isto é algo que tem que se realizar nesta terra. Vocês já ouviram falar nos Bodhisattvas? Vocês já ouviram falar nessas entidades de compaixão representadas pelo Buda, representadas pelo Cristo? Isto é algo que sempre se procurou, que sempre se trabalhou para implantar na Terra, para ancorar na Terra. Agora, vocês veem a diferença entre alguém que se lamenta, entre alguém que deplora, entre alguém que está descontente e um Buda e um Cristo. Vocês veem um extremo e o outro, diante da mesma energia, enfim, diante do mesmo caminho. Esta compreensão por tudo o que acontece e este não deplorar, não se queixar, é a este grau que nós temos que chegar. Porque a Terra, este mundo, é um nível ou é um plano de purificação, de trabalho, de realização interna, e tudo isso custa muito esforço. Tudo isso custa um esforço que nós vamos conhecendo nos nossos diferentes graus evolutivos. Então, em cada grau evolutivo, nós estamos sempre fazendo um tipo de esforço, um grau de esforço. E à medida que vamos nos elevando em consciência, este esforço vai sendo assumido com cada vez mais alegria, com cada vez mais compreensão e com mais compaixão, de forma que nós possamos, a uma certa etapa do nosso caminho, começar a trabalhar a compaixão pelo mundo, a compaixão pela humanidade, a compaixão pelos seres de todos os reinos da natureza. Na Terra, falta tanta compaixão que se chega a assassinar milhões e milhões de animais por dia para outros comerem esta carne. Então é um planeta onde não existe compaixão, na grande maioria. Existe a pena, o dó, essas coisas emocionais, mas não verdadeira compaixão. E na etapa atual, esse trabalho da energia da compaixão em nós, naqueles que estão despertados para isto, esse trabalho visa o despertar da mônada. Nós não podemos perceber o despertar da mônada, ou a mônada não pode despertar conscientemente em nós, e portanto nós começarmos a nos reconhecer nos nossos padrões mais elevados, se não temos esta compaixão bem exercida, se não temos pelo menos um princípio de compaixão.
Sem a compaixão, sem esta qualidade, nenhum ser humano poderia atuar como prolongamento ou como canal de energias espirituais e de energias divinas. Para nós canalizarmos energias espirituais, para nós canalizarmos energias divinas, para podermos ser mensageiros destas energias, nós precisamos de compaixão. Precisamos de ter isto treinado, precisamos de ter isto muito vivo em nós. E sendo a expressão do amor-sabedoria deste raio e a expressão da vontade e poder, esta compaixão vai se ampliando e esta compaixão vai se confirmando em nós, é na medida que nós vamos buscando um contato com a alma, buscando um contato com o eu superior. Fora da aura do eu superior, fora do âmbito da alma, isto é, com a nossa capacidade mental de compreensão, com a nossa emoção humana, com a nossa atividade física, nada disso gera realmente a compaixão. Tudo isto precisa estar permeado, imbuído, tudo isto precisa estar bem mesclado com esta energia da alma, com esta energia do eu superior, que é, em essência, compaixão. É uma compaixão tão profunda, é uma compaixão tão verdadeira, que o eu superior chega a se identificar com o eu superior do outro. Então é só neste nível que nós podemos realmente experimentar isto. No corpo físico, no corpo emocional, nós podemos experimentar tipos de uniões muito mais superficiais, materiais, instáveis. Mas para nós podermos realmente nos identificar com o outro, para nós sermos realmente o outro e permitirmos que o outro seja nós, para ver realmente esta união, é preciso esta compaixão que é a essência da alma, que é a essência desta alma humana. Quando nós estamos imbuídos desta compaixão, nós bem naturalmente já estamos ajudando os demais a dar os seus passos. Quando naturalmente, quando inconscientemente, quando bem sem percebermos, estamos ajudando alguém a progredir, a evoluir, a dar seus passos, a caminhar, isto é a compaixão que está fazendo. Isto já é a energia da compaixão que está surgindo. Nós temos um livro que representa bem claramente a energia da compaixão. Este é aquele livro, A Criação. Neste livro se diz, a uma certa altura, que alguns seres encarnam, que alguns seres estão entre nós para nos ajudarem na operação resgate. Isto, segundo o livro, é um símbolo de compaixão. Muitos seres de compaixão já podiam estar além deste caminho terrestre, já podiam estar trilhando em outros planos, em outros níveis, o seu caminho evolutivo. Mas a criação nos apresenta estes seres que continuam entre nós, caminhando entre nós, quando já podiam estar fora destes planos, para estarem conosco nesses momentos muito caóticos que a humanidade está atravessando ou que se prepara para atravessar. E um outro exemplo de compaixão, além desses que prosseguem encarnados entre nós, que prosseguem trabalhando conosco, porque sabem que podem nos ajudar neste caminho, que podem nos aliviar nesta trajetória. Um outro exemplo de compaixão que o livro dá são aqueles que cedem os seus corpos para
serem transmutados. Isto é, alguém que cede os corpos para que haja uma transmutação, para que uma alma mais evoluída ou para que alguém que precise de uma experiência de serviço na Terra, dentro de certas condições, dentro de corpos ou dentro de veículos que possam corresponder a esta tarefa, então esta alma ou este ser de compaixão cede os corpos para isto. Disse que é um ser de compaixão porque enquanto ele cede os corpos para isso, ele não pode tomar outros corpos para fazer uma experiência nesta Terra ou em qualquer outro planeta que se precise de corpos. Então, estes seres de compaixão abrem como que um parêntese na sua evolução para cederem os seus corpos, para eventualmente uma alma que necessita de um corpo adestrado, de um corpo disciplinado, possa estar aqui evoluindo ou possa estar aqui trabalhando. Essa compaixão, que é um dos nossos sentimentos, não? Isto existe num grau infinito dentro da energia divina. Então nós não poderíamos separar a energia divina, esta energia que é a mais elevada dentro do sistema energético humano. Este nível divino, ele conhece a compaixão divina. Isto é, este nosso nível divino começa a contatar, começa a acontecer esta compaixão cósmica, esta compaixão imensa, esta compaixão universal. E esta compaixão universal é aquilo que no universo nos alcança, aquilo que no universo nos atinge, chega até nós para nos ajudar, para nos dar uma oportunidade, independentemente de nós, karmicamente, não estarmos abertos para isto, ou não termos esta possibilidade muito clara e muito direta. A compaixão no nível divino faz isto bem simplesmente. A compaixão no nível divino é para todos. A compaixão no nível divino, a compaixão divina, é inclusive para quem não tem compaixão. É inclusive para quem não percebeu esta energia, não percebeu este movimento ou não foi tocado por esta vibração. E esta compaixão divina chega até nós, até todos. Esta compaixão divina está chegando a todos. Esta compaixão divina atinge a todos. E ela traz consigo uma paz infinita, uma consciência muito aguda para nós, uma consciência de que existimos. E esta compaixão é tão grande que nos dá esta consciência, que nos desperta para a consciência de que somos vivos, que é para não nos entregarmos à morte, para nós não nos entregarmos a esta vibração mais densa que nos impede de estar sempre subindo e sempre nos elevando. E essa compaixão divina, quando nos atinge, nós sentimos uma grande força, só que não é uma força só de trabalho, uma força só para estar aqui produzindo, construindo, manifestando, mas é uma força também para estar aqui amando, para estar aqui bem compassivo, para estar aqui dentro de uma alegria que ninguém consegue conhecer sem a compaixão. De forma que esta busca de alegria, esta busca de contentamento, esta busca de tranquilidade, esta busca de paz, isto tudo não é conseguido, isto tudo não se resolve no ser, isto não acontece no ser se o ser não tem compaixão, se o ser não
trabalha com a compaixão, se o ser não exerce a compaixão, enfim, se o ser não canaliza esta compaixão para tudo aquilo que precisa. As pessoas, em geral, conhecem o amor através desses laços e desses relacionamentos que prendem, que seguram, que limitam, que condicionam, mas quando começa neles a ser desenvolvida a compaixão, quando isto começa a aparecer, então aí vão conhecer um outro tipo de amor, vão conhecer a essência, porque a essência do amor é a compaixão e a essência da compaixão é o amor. Enquanto não há compaixão entre os seres, enquanto não há um uso disto, enquanto não há uma vivência disto, não pode se conhecer aquele amor que é livre, aquele amor que liberta, que não te segura, que não te prende. E isto é só através desta energia, é só através desta situação que nós podemos realmente colaborar com a verdade, que nós podemos realmente estar sendo um instrumento da verdade, que nós podemos ser verdadeiros, isto é, que a verdade, que uma parte da verdade, que um setor da verdade pode começar a se manifestar através de nós. Mas isto é preciso compaixão. A compaixão nasce no coração. Não adianta estar pensando muito nisso, mais do que aquele tanto, para se assumir este trabalho da compaixão. Então a mente entra só para se atualizar com respeito ao que está no nosso caminho e só para nos ajudar em certos momentos a compreender certas coisas. Mas a compaixão, na realidade, não precisa da mente. A mente é útil para que a compaixão se manifeste através de mais um canal, através de mais um meio, que é esta linguagem mental, este caminho mental, que também precisa de muita compaixão. Mas ela tem a ver, é tudo com o coração, é todo com esta área nossa que sabe das coisas diretamente, sem raciocínio, porque a compaixão não tem raciocínio. Se vocês examinarem algo do sentimento compassivo de vocês, vocês veem que nesse sentimento não há nada de raciocínio, não há nada de racional, e que isto entra como um complemento, isto entra aí como uma outra coisa, como um dado. Mas a compaixão não está sendo movida pela mente, nem pelo raciocínio, nem pelo nosso conhecimento teórico. A compaixão está sendo movida por outra coisa, por outro nível nosso. Por isso então é que se dizia que nós precisamos estar muito na busca deste eu interno, desta alma, deste eu superior, para irmos conhecendo isto diretamente. Em que consiste essa compaixão das grandes entidades? Em que consiste esta compaixão de um Buda, de um Cristo? Quando nós falamos de um Buda, de um Cristo, nós não estamos falando naquele Buda histórico e naquele Cristo histórico. Nós estamos falando na energia búdica dentro de nós, de cada um, na alma, na mônada. Estamos falando na energia crística de união dentro de nós. E no que consiste isto aqui? Na prática, para nossa compreensão. Na prática, quando esta energia da compaixão está vigorando, quando esta energia está realmente presente, nós estamos usando tudo para o bem. Não só o que é útil, não só o que é bom, não só o que é agradável, não só o que é positivo, porque isto muitas outras energias fazem e muitos outros sentimentos fazem. Mas você conseguir extrair o bem, o útil
de qualquer coisa, mesmo daquilo que não é positivo, você conseguir extrair o bem do negativo, você conseguir transformar algo negativo, algo que não é o bem, em positivo, isto é possível. Mas é só pela compaixão, é só com esta energia. Esta é a mola. Se você não tem esta mola, você fica fazendo o bem a partir do bem. Você fica fazendo o bem a partir das coisas corretas. Você fica fazendo o bem a respeito daquilo que já é positivo. Mas para você descobrir o bem em tudo e para você transformar o que quer que seja em bem, você precisa desta energia despertada. Você precisa disto despertado em você. É impossível nós estarmos manifestando isto, vivendo isto, se não temos a consciência despertada para isto. Então, a compaixão está no coração, está na consciência, isto deve estar já despertado para isto. E a consciência e o coração que já despertou para isto é aquele que sofreu, é aquele que fez esforço. E quanto mais tenha sofrido, sem deplorar, quanto mais tenha passado pelas suas experiências, pelas suas escolas, sem se lamentar, quanto mais isto tiver acontecido, mais capaz de compaixão é aquele ser, é aquela alma. E o início é nós estarmos na vida, é estarmos fazendo as nossas experiências sem deplorar, sem nos lamentar, sem sofrermos desta forma externa que todo mundo sofre, não é? Mas passar por este sofrimento interno sem nenhum lamento, sem nenhuma queixa, com alegria, mostrando uma grande compaixão por tudo, uma grande compaixão por si mesmo, uma grande compaixão pelos outros, por tudo acontecer assim como acontece. Então, é a compaixão que resolve isto tudo. É esta energia que resolve isto tudo. Então, como não é na mente, não é pensando que nós chegamos nisso, a mente só para nós é um elemento para que nós tenhamos força de concentração, força de busca, para que nós tenhamos esta decisão de primeiro raio para entrarmos para dentro de nós, para chegarmos nessa nossa essência mais profunda. Então, esse é o movimento para irmos conhecendo esse sentimento e para irmos, com o tempo, manifestando isto. Vocês se lembram que lá no livro Hora de Crescer Interiormente, se diz que a nossa evolução tem 3 fases, 3 etapas. Que uma é quando nós nos identificamos com a realidade dos níveis mais densos da matéria. Isto é, quando nós estamos muito identificados com a matéria em si, então nem pensamos em nada disto. Não temos estes assuntos que resolver. Temos só que viver, que gozar, que sofrer. E isto é uma fase bem primária da nossa evolução. E depois vem uma outra etapa, que é esta que nos está interessando agora no estudo deste atributo, que é a etapa da luta. Isto é, aquela encarnação ou aquelas encarnações nas quais o ser assume ficar consciente destas coisas. E ele, à medida que vai ficando consciente destas coisas, vai se destacando, elevando desse nível de consciência geral, que evita esta luta, que evita este trabalho, que evita este sofrimento. Isto não é um sofrimento negativo, isto não é um trabalho negativo, isto é uma luta que vai nos levar a uma compreensão geral de toda a vida, a uma capacidade para lidarmos com o sofrimento do outro, com a luta do outro,
com o caminho do outro, de forma sempre a poder ajudá-lo. E tudo isto sem conflitos, tudo isto sem estar conflitando com o que está se passando. Este é o nosso ponto evolutivo. Então, além de se assumir este trabalho, além de se assumir este processo, nós não estarmos dentro deste processo em conflito. Temos que realmente contar com a dissolução dessas forças fricativas, com a dissolução dessas forças conflituosas, e isto é a compaixão que traz. Isto é a compaixão que dissolve, isto é a compaixão que realiza na energia do nosso ser. E aqui uma pessoa está muito angustiada, porque ela tem um filho de 33 anos e uma filha de 31, ambos com compulsão por comida. E ela se pergunta se a sua atitude ao criá-los foi que determinou esses padecimentos. Se foi você que determinou esses padecimentos, nós não sabemos. Porque as pessoas já podem vir com os padecimentos determinados, pelos quais devem passar. Então, isto pode ser uma coisa que tenha vindo determinada para ser assim, como isto pode ter aparecido com a sua contribuição. Nós não sabemos isso. Nos dois casos, a compaixão resolve. A divina compaixão, a compaixão daquilo que nos criou, a compaixão daquela lei que criou seus filhos, que gerou seus filhos, aquela lei que fez com que você surgisse encarnada aqui neste mundo, esta grande compaixão, porque vocês podem imaginar quanta compaixão precisa para que uma alma seja colocada neste mundo, quanta compaixão precisa para que toda esta energia criadora lide com tantos elementos, com elementos humanos, com elementos materiais, com elementos tóxicos, com elementos psíquicos, enfim, tudo aquilo que compõe este mundo que nós conhecemos só em parte. Quanta compaixão precisa para que a gente esteja aqui. E quanta compaixão do divino, da divina energia, quanta compaixão da criação precisa para que a gente cumpra uma etapa aqui, para que a gente tenha a possibilidade de cumprir uma etapa aqui. Porque a compaixão divina por nós não é a mesma nossa para com os seres. A compaixão divina por nós é aquele movimento divino que nos faz cumprir as nossas etapas. Nós cumprimos as nossas etapas nesta terra pela compaixão divina. Se não fosse a compaixão divina, nós não teríamos condições de cumprir etapa nenhuma, nem sequer aquela curta etapa intrauterina de 9 meses, que só com a compaixão divina é que se pode atravessar aquela etapa. Então precisa uma compaixão divina desde o momento que nós somos concebidos, porque é só a compaixão divina que pode nos manter naquela situação uterina durante 9 meses. A misericórdia, a compaixão divina que pode fazer com que nós, ao entrarmos numa outra situação, fora daquela situação uterina, é só a compaixão divina, é só a misericórdia divina que pode fazer com que tudo isto aconteça até o fim, levando tudo para onde deve chegar. De forma que ter um filho e uma filha nestas condições, isto não é nada diante das possibilidades que a energia da compaixão divina lhe dará para levar isto adiante, para tratar disto, e sem esquecer o seu filho e a sua filha. Porque a compaixão, se for recebida, se for compreendida, se você se sentir dentro desta compaixão,
você vai ver que os dois estão incluídos, que todos estão incluídos e que todos merecem essa compaixão. E a compaixão resolve realmente tudo. É a compaixão que nos leva a aceitar estas coisas, a viver toda essa trajetória kármica, às vezes compulsória, mas é com a compaixão que isto tudo caminha. E o importante não é você analisar se você foi a causadora disto, se você colaborou ou se isto veio com eles. Isto não é o importante. Isto não deve mudar a sua compaixão. A compaixão por tudo. Você está incluída nessa compaixão. Eles estão incluídos. A situação está incluída. Tudo está incluído nesta compaixão. Abra o seu coração neste sentido. E aí você vai ver que tudo chega aonde tem que chegar. Porque tudo deve chegar a um ponto. E com a compaixão nós chegamos lá sem dúvida nenhuma, sem grandes atrasos e com um tipo de sofrimento que é próprio desses níveis aonde a gente está neste momento encarnado e manifestado. Mas sem aquele sofrimento interno que a compaixão se coloca no lugar daquilo e nós vamos então perceber uma grande transformação.